Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estou aqui direto da casa de Deus, nossa casa de oração, casa de reunião, onde eu creio que o Senhor por muitas vezes falou de forma maravilhosa, tremenda e poderosa sobre a sua vida e, claro, sobre a minha também. Quantos momentos tivemos aqui, na verdade, quanta saudade. Mas eu creio que Deus, Ele continua falando, continua trazendo direções para as nossas vidas e hoje não vai ser diferente. O Senhor vai trazer uma palavra de fé, de ânimo e de vida sobre mim e sobre você. Se prepare, reúna, chame a sua casa, reúna a sua família para juntos estarmos adorando ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E é pela fé e pelo nome de Jesus que eu quero iniciar esse culto fazendo uma oração, nos apresentando diante de Deus e também lendo um texto da palavra do Senhor. Queria pedir que nesse momento você se voltasse agora, se esquecesse um pouco das coisas que estão ao seu redor e se consagrasse ao Senhor nesse período de oração. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus, pelo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo teu mover, obrigado, Senhor, por esse momento em que, no teu nome, nós começamos esse culto. Eu quero declarar desde já que será um culto diferente, onde o Senhor irá trazer um impacto com a sua palavra aos nossos corações. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. É no nome de Jesus que nós damos início a esse culto e nós proclamamos que o Senhor está à frente deste culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria de lhe convidar a estar lendo juntamente comigo a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, no capítulo 105, do versículo 1 até o versículo 3. Capítulo 105, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Glória a Deus. Como diz a palavra aqui nesse texto que nós acabamos de ler, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus nesse momento. Vamos estar juntos glorificando ao nosso Senhor, ao nosso Rei. Amém? Glória a Deus. Se prepare, vamos adorar junto ao nosso Rei. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Hoje, em mais um culto, o culto da vitória, eu estarei ministrando louvor para a honra e glória daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos louvar, vamos engrandecê-los. A palavra de Deus fala em Salmo 150, versículo 6. Que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amém. Então vamos louvá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus.
Ele que veio nos ouvintes, Filho unigênito do Pai. Ele é o meu amado Filho, o teu maravilhado nos rendemos, cantamos. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, tuas feridas ele curou, todos os povos se prostrarão. Cantamos, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver a tua face, Senhor. Eu quero estar contigo e cantar igual os anjos cantam, igual os anjos que exaltam, Senhor Jesus. Um dia eu quero estar aí, pessoalmente cantando, te exaltando. O que é que os anjos veem e o que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e o que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e o que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso, Ele é santo, 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 Deus poderoso.
eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é Rei da glória? Quem é Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é Rei da glória? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus. Glória, glórias. Vamos dar sequência a mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluias. Glórias, glórias a Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida a teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida a teus pés. Narará, 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 narará. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, paixão pelo teu nome. Declara isso. Você que está desanimado, de uma forma que não tem explicação porque a qual está sentindo. Comece agora a declarar que vem acender, Senhor, aquela chama que ardia dentro de ti, aquela fome, aquela sede. Quando você entregou a tua vida a Cristo, você sentiu uma fome, uma sede de Cristo. Quando você foi para o encontro, e o encontro todos nós sabemos que é tremendo. Se você se sente desanimado, comece agora a pedir a Jesus que venha acender novamente essa chama que está dentro de você, que arde ainda. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, Senhor. Vem, acende nós, paixão pelo teu nome. Eu não vou parar, gastarei minha vida
vir a teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida a teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o meu amor por ti, Senhor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o meu amor. Oh Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Oh Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Amém, amém, aleluias, glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos chegando com alegria nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta noite. E nós queremos que você abra o seu coração para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para ministrar. A sua fé hoje será ativada. A sua fé será despertada e aumentada. Você hoje saberá como colocar em prática o andar pela fé. Nós vamos ministrar sobre o tema andar por fé é uma ordem. Andar por fé é responsabilidade nossa. O Senhor Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 14, nos dá orientações a respeito do andar pela fé. E nós somos responsáveis por colocar em prática esta forma correta de proceder, essa forma correta de nos posicionar diante dos desafios, diante dos problemas. Em Mateus, no capítulo 14, versículos 26 em diante, diz assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou a Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. Veja que situação interessante. Os discípulos, no final da madrugada, no final da quarta vigília da noite, eles estavam no barco quando perceberam que um vulto estranho, algo estranho estava vindo na direção deles. E ali eles começaram a ficar temerosos, a ficar com medo. E o pavor tomou conta dos discípulos. Observe, eram homens experientes, homens que sabiam a respeito da noite, do mar, da escuridão, mas diante deles estava uma situação totalmente inusitada, algo totalmente diferente. Talvez isso se aplica à nossa realidade nesses dias. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade foi tomada por uma situação incompreensível. Esta pandemia colocou as nações de joelho e os governos estão empavorados, sem saber o que fazer. Assim estavam aqueles discípulos também. Uma situação nova, algo tenebroso, e eles gritaram: é um fantasma, e começaram a ficar apavorados. Queridos, diante daquela situação, Pedro, ele teve uma ideia interessante, porque daquele pavor que estava diante deles, surgiu uma voz dizendo: não tenham medo, sou eu. Era Jesus que estava vindo, se aproximando, caminhando sobre as águas. E quando Pedro ouviu Jesus Cristo falar isto, não tenham medo, sou eu, ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá e ter contigo. É interessante, queridos, que Pedro poderia ter pedido qualquer outra coisa. Ele poderia ter tido outra ideia, mas exatamente ele quis fazer o que Jesus estava fazendo. Ele quis comprovar que realmente era Jesus, pedindo que Jesus Cristo o autorizasse a andar sobre as águas, assim como ele estava andando sobre as águas. E, queridos, é interessante que essa inspiração que veio a Pedro de pedir que Jesus o autorizasse a andar sobre as águas, ele estava se espelhando no próprio Jesus. E ele queria enfrentar aquela situação estranha de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus Cristo o autorizou. Ele liberou uma palavra e disse: venha, venha, venha até mim. E Pedro obedeceu aquele comando e creu naquela palavra e começou a caminhar sobre as águas. Você sabe que é impossível que a gente fixe os nossos pés sobre as águas sem afundar. Mas ali Pedro começou a dar os passos firmes sobre aquelas águas, assim como Jesus estava também fazendo o mesmo, andando sobre a superfície das águas. Queridos, observe um detalhe. A Bíblia diz que Pedro foi caminhando em obediência àquela palavra de Jesus,
de acordo com o que Cristo liberou, autorizou, mas de repente Pedro começou a afundar. Porque diz que ele começou a observar o vento. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que nós não podemos observar o vento. O vento, ele é um símbolo das argumentações, dos argumentos de dúvida. É interessante quando observamos ali a palavra do Senhor falando em Tiago, no capítulo 1, diz assim: quando você pedir algo a Deus, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e sublevada pelo vento. A palavra do Senhor nos orienta a não nos deixar ser levado pelos ventos de doutrinas, pelos ventos de argumentos, pelos ventos que são questionadores. Nós somos chamados a viver com estabilidade e não sermos crianças levadas por todos os ventos de engano. Mas eu quero destacar nesta noite algo interessante. Quando Jesus Cristo liberou uma palavra para Pedro e disse: venha, sou eu, venha. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Pedro estava caminhando sobre a mão do próprio Deus. Verdade? Pedro estava caminhando sobre a mão do Todo-Poderoso, por isso ele não afundava. É verdade isso? Não. Pedro estava assim, caminhando sobre as águas mesmo, porém debaixo de um comando. Ele estava baseado em uma palavra, e a palavra é a rocha, a palavra que nos dá a base e a sustentação. Porque, querido, Pedro não estava caminhando sobre a mão de Deus, porque no momento em que Pedro duvidou e começou a afundar, ele foi repreendido. Eu estou te dizendo nesta noite que caminhar sobre as águas é responsabilidade nossa. Porque caminhar sobre as águas é caminhar como quem vê o invisível. Caminhar sobre as águas é andar por fé. Como diz a palavra, nós devemos andar por fé e não por vistas. Então, muitas pessoas, elas começam a caminhar debaixo de uma declaração de Deus, debaixo daquilo que a palavra de Deus diz, mas de repente ela começa a ouvir as pessoas e ela sabe que ela precisa focar na voz e na autoridade do Senhor Jesus. E quando nós estamos caminhando sobre as águas, caminhando como quem anda sobre algo que foi liberado, caminhando, como diz a palavra de Deus, como alguém que anda por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Quando nós estamos caminhando dessa forma, nós entendemos que a palavra de Deus está se cumprindo em nós. E isto está agradando ao Senhor. Queridos, nós entendemos que uma maneira de você caminhar por fé, andar pela fé e não por vistas, é você continuar declarando a palavra do Senhor. E se você não tem alguém perto de você que declare essa palavra, que fale essa palavra, você mesmo precisa repetir esta palavra. Pedro ali, ele ouviu audivelmente Jesus liberando uma palavra e dizendo: vem. Mas hoje nós precisamos abrir a nossa própria boca e liberar a palavra do Senhor que foi registrada
neste livro poderoso, neste livro santo, e declarar aquilo que cremos diante dos ventos, diante das tempestades, diante das dificuldades. Eu espero que você tenha essa prática de declarar a palavra do Senhor. Nós observamos que algumas pessoas, quando escutam a sua voz pela primeira vez, a sua própria voz gravada em um gravador, em qualquer aparelho de som que grava a voz, muitas pessoas, ao ouvir pela primeira vez, elas acham a sua voz estranha. Mas é interessante que quando você fala o tempo todo, você está falando o tempo todo, você não acha a sua voz estranha. Por quê, querido? Porque a nossa audição, o nosso ouvido, ele se encarrega de dar um sentido agradável à nossa própria voz. Ninguém estranha a sua própria voz enquanto fala, enquanto ouve a sua própria voz. Ela é entendida de forma agradável, ela é compreendida. E nós estamos querendo dizer com isso que esta voz, a sua voz, ela tem esse poder de gerar dentro de você uma segurança, uma convicção e uma fé. Por isso, quando você repete a palavra de Deus, esta palavra na sua boca sendo repetida, essa confissão poderosa sendo repetida, ela vai agindo de forma poderosa, ela é aceita pelo seu espírito, pelo teu próprio espírito, pela tua própria mente, e a proporção que você vai repetindo a palavra do Senhor, a fé vai sendo aumentada em você. Eu creio que o Senhor Jesus, nesta noite, está dizendo para você: olha, andar pela fé é uma responsabilidade sua. Andar pela fé é andar como quem avança para o invisível. Assim caminharam os heróis da fé. E a Bíblia diz que andamos por fé, nos comportamos como quem tem fé. Nós agimos debaixo de uma palavra, debaixo de um comando do próprio Senhor. Eu creio que nesta noite o Senhor fará de você alguém que vai se posicionar e não vai ouvir as vozes contrárias, os argumentos contrários à palavra de Deus, os ventos de dúvida, de medo, de raciocínio humano. Eu creio que este momento dessa pandemia, quando ele começou muito obscuro, muito tenebroso. Nós não tínhamos respostas, não sabíamos o que ia acontecer, mas eu tenho percebido que ao longo desses quase 90 dias, Jesus Cristo tem surgido de dentro desta situação. Assim como ele apareceu ali, aquilo que parecia algo tenebroso, amedrontador, surgiu uma voz ali de dentro dizendo: eu estou no negócio, eu estou nessa situação, eu estou no controle, não temas, sou eu. E o Senhor está, querido, neste lugar. Você tem visto ao longo do tempo o Senhor operando na direção da sua vida. Eu quero concluir esta palavra trazendo aqui alguns testemunhos de pessoas que continuaram professando a palavra de Deus, continuaram repetindo a palavra de Deus. Enquanto elas repetiam a palavra de Deus, a fé era ativada no seu coração. Por exemplo, eu lembro de um pastor que o seu filho morreu nos seus braços. E ele viu ali o seu filho sem vida nos seus braços. E ele que estava orando para seu filho ser curado, agora estava com o filho morto nos seus braços. Mas aquele pastor, ele não desistiu de continuar orando e declarando a palavra.
E ele continuou declarando a palavra. E ele declarou a palavra de cura, a palavra de vida, a palavra de ressurreição por 1 hora. E nada aconteceu. E ele continuou declarando aquela palavra de vida, aquela palavra de cura por 2 horas. E nada aconteceu. E ele continuou declarando aquela palavra de vida, aquela palavra de ressurreição, orando por seu filho e reivindicando que ele voltasse à vida por 5 horas. E nada aconteceu. Mas ele não desistiu. Ele não parou de proclamar e declarar aquela palavra. E 6 horas e 45 minutos de oração, de declaração, ali, persistindo, onde todos diziam, deixa, vamos tratar do corpo, vamos cuidar do enterro, do funeral. Ele não largou ali o corpo do seu filho e continuou por 6 horas e 45 minutos, até que seu filho voltou à vida, para a glória do Senhor Jesus. Querido, é necessário que a gente seja insistente e continuemos declarando a palavra do Senhor e não nos deixemos ser levados pelos ventos contrários que tentam nos tirar da estabilidade da palavra de Deus. Eu lembro de uma mãe que o seu filho foi acometido de uma paralisia. E aquele filho ali na cama, a mãe começou a declarar a promessa de Isaías 53. E ela declarava aquela palavra toda manhã para aquele filho. E ela fez isso por 1 ano e nada aconteceu. Ela fez isso por 2 anos e nada aconteceu. Mas ela continuou ali, declarando a palavra cada manhã, que ia cuidar do seu filho na cama. Ela dizia, o Senhor levou as enfermidades, eu profetizo força para esses ossos, o Senhor é a força da vida do meu filho. E ela fez isso por 3 anos e nada aconteceu, por 4 anos e nada aconteceu, por 5 anos e nada aconteceu, até que ele, aquele filho, no 6º ano que a mãe estava declarando a palavra do Senhor, aquele filho foi curado, foi liberto. Queridos, é necessário a gente declarar com fé a palavra do Senhor e insistir. Eu lembro do pastor Paul Yong-cho, hoje chamado David Yong-cho. Na década de 80, ele estava pregando em um local quando um dos seus filhos estava no colégio, e ali naquele colégio os alunos saíam para fazer um lanche ali fora. E eles comeram uma determinada comida e muitos garotos ali ficaram envenenados e começaram a morrer. Alguns começaram a morrer ali já na escola e outros eram levados para o hospital. E aquele pai, o pastor Paul Yong-cho, ele foi informado pela sua esposa, olha, corre aqui, que o nosso filho, ele está morrendo. E ele chegou ali, querido, na sua casa, e o filho já estava ali, e realmente ele estava morrendo. E ali o pastor ficou desesperado, e logo no momento ele começou a dizer, Senhor, ó Senhor, se o Senhor quer matar, mate a mim. Não mate meu filho, eu morro no lugar dele. E ele liberou a palavra de desespero ali. E não podia nem mesmo orar da maneira correta. E ali o seu filho começou a ficar ali em convulsão. E o pior aconteceu, o filho morreu. E o pastor continuou ali desesperado. Desesperado, orando. Mas a sua oração, ela começou como um desespero, dizendo, Senhor, por que meu filho, por que isso aconteceu? O Senhor poderia ter feito isso comigo. Mas aí, querido, de repente, ele começou a mudar a sua forma de orar, a sua forma de declarar a palavra, e começou a orar e declarar a palavra na direção daquele filho. E ele fez isso por 1 hora. Ele fez isso depois por 2 horas. E não aconteceu nada. O seu filho continuou morto. E ele insistia ali.
para trazer aquele filho à vida. Ele continuou orando. E quando deu mais ou menos 2h30 que ele estava orando, ele disse que uma fé sobrenatural veio sobre ele. E a sua forma de orar começou a mudar. E ele começou ali a declarar a palavra de Deus. E ele começou a proclamar sobre aquele filho a palavra de vida e de ressurreição. E ele lembrou do que diz a palavra do Senhor, quando ela afirma que se beberes de alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe acontecerá. E ele começou a declarar esta palavra na direção do seu filho, que já estava morto. E de repente, querido, ali, após 3 horas, o filho abriu os olhos, suspirou, jogou fora ali aquele veneno e pediu comida. E quando ele estava ali, o filho sendo reativado, reavivado, voltando à vida, ele começou a glorificar a Deus. E o filho falou: pai, agradeça a Jesus. E apontou assim para o canto da sala. E o pai perguntou: sim, meu filho, eu vou agradecer a Jesus o que ele fez. Ele disse: sim, agradeça a ele está aí. Porque o filho estava tendo uma visão de Jesus. E ele disse: olha, pai, Jesus estava me levando para os céus. Eu estava nos braços de Jesus já, pai. E eu sentia que eu estava indo para o céu. Mas eu percebi que Jesus Cristo estava demorando me levar para os céus. E eu perguntei: Senhor, o Senhor não vai me levar para os céus? Eu já estava sentindo algo maravilhoso, pai. E aí ele falou: não, eu não posso te levar, porque o teu pai está reivindicando a tua vida na terra. E aí, pai, dizia o filho, ele me trouxe de volta até aqui. É interessante, querido, que a gente percebe, né? Que mesmo que aquele filho tivesse partido realmente, não tivesse sido ressuscitado, ele já estaria com Deus. Mas é interessante que quando ele liberou a palavra, reivindicou a palavra, o Senhor trouxe a bênção da ressurreição para aquele filho. Amados, nós somos chamados a andar por fé e não por vista. E quando nós andamos por fé, é como quem coloca os seus pés sobre a palavra que é a rocha. Observe bem o que diz aqui em Mateus 7, 24 e diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o verso 27, ele parece com o versículo 24. Ele diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Observe, os mesmos ventos, a mesma chuva, os mesmos rios, soprando sobre uma casa, ela se manteve de pé. E sobre outra casa, ela não subsistiu. Querido, eu sei que o Senhor está hoje trazendo para você revelação de ventos, de rios, de declarações, de questionamentos que querem roubar a tua fé. Mas o Senhor hoje te chama para você se firmar, para você se manter estável com base no que Cristo liberou para você. Você vai andar sobre as águas. Amém? Aleluia. Você vai caminhar como quem vê o invisível. Você vai andar por fé e não por vistas, como diz 2 Coríntios 5, 7. Nesta hora, em nome de Jesus, faça uma reflexão.
Veja agora no seu coração quais são os ventos contrários que querem roubar a palavra que foi liberada na direção da sua casa, para o seu suprimento, para a sua cura, para a sua libertação, para o êxito na sua vida conjugal, profissional. O Senhor é o mesmo. Ele está dizendo: não tenha medo, sou eu, venha, caminhe sobre as águas, em nome de Jesus. Que você tenha esta fé, porque é responsabilidade sua permanecer caminhando. Jesus já fez a parte dele, agora é você. Ele disse: por que temestes, homem de pequena fé? O Senhor está treinando a nossa fé, treinando a tua fé, e você terá perseverança, não duvidará, porque aquele que duvida é semelhante àquele que é agitado e levado pelo vento. Em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, esteja gerando fé no seu coração e que em tudo o próprio Deus complete a obra que Ele começou na sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra e pela fé que agora é gerada no coração deles, e que o Senhor agora exige deles um posicionamento de fé, independente dos ventos e das circunstâncias contrárias. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está nessa situação. O Senhor está conosco neste tempo, por mais pavoroso que apareça, por mais temor que tente nos assaltar, nos tomar, o Senhor está presente e o Senhor vai liberar do meio de toda essa situação uma palavra que vai nos dar segurança e confiança. Agora opera poderosamente nesta vida, nesta casa e nesta pessoa, para a tua glória e honra. Eu oro e libero a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Muito obrigado, Jesus, em teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor abençoe a tua vida. Glória a Deus. Que palavra abençoada, não é verdade? Nos inspira, gera fé em nossos corações. A palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos tira da incredulidade e nos leva a crer. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta de nenhuma forma vazia. Eu acredito que essa palavra que foi ministrada não vai voltar para Deus de forma vazia, mas ela vai gerar frutos no meu e no seu coração. Creia, acredite, tenha fé. Creia que o Senhor, Ele pode todas as coisas, até se possível fazer com que eu e você venhamos andar por cima das águas, mas Ele vai operar em nossas vidas. Amém? Nesse momento, eu quero, como um ato profético aqui, estar ofertando no gasofilaço, aqui na casa de Deus, e eu quero que você dedique, por mais que você não esteja com dinheiro aí, mas em sua mente, dedique o seu dízimo, dedique a sua oferta ao Senhor, e depois consagre ele, entregando a um dos obreiros que está indo nas casas, ou então transferindo para as contas da igreja. Como você sabe, a igreja ela tem tanto a conta do Banco do Brasil como a conta caixa, você pode fazer a sua transferência. Estamos em um momento em que não podemos preocupar-nos somente conosco, com a nossa família, mas sim também com a família pastoral, com a família apostólica e com o sustento da obra. Quero orar por essa oferta, declarar a bênção de Deus sobre ela, mas na verdade aqui é um ato profético, declarando a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. Vamos orar? Pai, eu te apresento cada dizimista, cada ofertante, cada primicista. O Senhor tem visto a fidelidade do teu povo, mesmo em meio à crise. E é nesses momentos, Senhor, que nós demonstramos a nossa fidelidade, em meio à crise, em meio à dificuldade, Senhor, e em meio às lutas. Como ato profético, eu quero estar ofertando, colocando aqui no gasofilaço, Senhor, esta oferta, essa primícia, esse dízimo,
declarando que aqueles que estão fazendo isso estão recebendo de Deus a bênção. Assim eu oro em nome de Jesus e declaro: amém, amém e amém. Estenda suas mãos aí para onde nasce o sol. Vamos estar declarando a paz de Deus sobre Jerusalém e declarando bem forte 3 vezes: Deus é fiel, amém? Que haja paz em Jerusalém, haja paz em Jerusalém, haja paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que amam tua casa, ao Senhor. Diga 3 vezes: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Aleluia!